Você se acha capaz? Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu vejo que está bem presente na vida de praticamente todo mundo, que é uma crença que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e que ela acaba implicando em muitas situações do nosso dia a dia, que é a crença da incapacidade. É a gente muitas vezes não se ver como alguém realmente capaz diante das coisas. Por que a gente forma isso? Por que a maioria das pessoas tem isso em algum grau durante a vida? Porque ao longo da nossa vida, principalmente olhando que a gente tem que ir para a escola, que a gente está sempre diante do julgamento das outras pessoas, a gente acaba muitas vezes escutando frases, tendo experiências que vão limitando a nossa visão em relação às nossas capacidades. Então, assim, coisas que eu escuto com muita frequência, que eu também já passei muito na minha vida, principalmente assim, na escola, a gente tira uma nota baixa. Aquela nota muitas vezes sinaliza pra gente um certo fracasso, uma mensagem de você não foi capaz de aprender tal coisa. E a gente vai validando essa mensagem na nossa vida. Ou comentários, esse aluno não é bom, aquele fulano é melhor, aquela pessoa não consegue fazer isso. Muitas vezes as pessoas falam isso pra gente sem a gente se dar conta na hora do poder que aquela palavra tem, e nem a pessoa que está falando se dá conta do quanto que muitas vezes essa mensagem é prejudicial. A gente tem muito hábito de falar, se você não conseguiu isso, você errou aquilo, e à medida que as pessoas validam isso, quando escutam, isso vai com certeza limitando a vida delas. Então assim, gente, à medida que a gente vai validando essa crença, eu não sou capaz por conta das coisas que a gente vai escutando com relação à nossa capacidade, quando a gente principalmente comete erros, comete falhas, que vale ressaltar que está presente na vida de todo mundo falha, todo mundo erra, mas muitas vezes a gente esquece justamente que isso é algo comum e atribui isso a uma incapacidade nossa, como se realmente a gente tivesse algum problema no sentido de não conseguir as coisas, certo? Então assim, isso vai limitando extremamente a nossa vida, porque à medida que a gente não se vê como uma pessoa capaz, automaticamente quando a gente vai fazer uma tarefa, quando a gente tem um desafio na nossa vida, a gente já vai para esse desafio meio derrotado, no sentido assim, não vou dar conta, não vou conseguir, então muitas vezes eu desisto, muitas vezes eu nem tento, porque eu não estou me vendo como alguém capaz diante daquilo. Ou ao contrário, ou eu acho que qualquer desafio, qualquer tarefa que eu tenho que gastar todas as minhas energias, me dedicar totalmente àquilo, ser perfeito, e daí entra a questão do perfeccionismo, que é outra coisa que eu venho falando para vocês, que muitas vezes vai prejudicando o nosso bem-estar, porque torna a nossa vida muito pesada, à medida que é de comum acordo que ninguém é perfeito. Então, quando a gente tenta uma perfeição que não é possível de atingir, vai esgotando a gente, vai deixando a nossa vida pesada. Então, assim, gente, como eu tô falando, todo mundo tem, em algum grau, essa crença de incapacidade. Todo mundo se vê meio incapaz diante de alguns desafios. Só que isso não é uma verdade. Isso é uma crença que a gente criou ao longo da nossa vida com base em coisas que a gente escutou. E assim como a gente criou ela a nosso respeito, é totalmente possível que a gente desconstrua, que a gente retire ela da nossa vida à medida que a gente vai ficando consciente de que não é porque a gente errou que isso sinaliza que a gente não é capaz. Muito pelo contrário, os erros muitas vezes aprimoram a nossa capacidade, porque a gente aprende pra caramba quando a gente erra. Então assim, gente, tentem a partir de agora, quando vocês tiverem uma situação em que vocês tiverem dificuldade, em que vocês cometerem um erro, tentar olhar para esse erro como algo que está aprimorando vocês, está fazendo com que vocês aprendam e está então deixando vocês mais preparados, mais capazes, ao invés de olhar para esse erro e sinalizar assim, não, eu não sou capaz. Não se limitem por coisas que falaram para vocês ao longo da vida, tirem isso de vocês, porque realmente muitas vezes que as pessoas falaram isso, elas não falaram no sentido de dizer que vocês são incapazes, é porque é um hábito, como eu estou falando, comum das pessoas
falarem, ah, você não conseguiu, você errou, mas isso não se refere realmente ao nosso potencial. Quem tem que saber do nosso potencial é a gente mesmo, certo, gente? Então era essa a minha mensagem de hoje. Vamos parar de se achar incapaz, vamos começar a fortalecer a nossa capacidade e a nossa capacidade, sem dúvida, vai se aprimorando à medida que a gente vai errando, vai enfrentando obstáculos, vai passando por dificuldades, porque é justamente isso que proporciona a nossa evolução pessoal. Era essa a mensagem, gente. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, curtam a minha fanpage Mood-se no Facebook. Um abraço e até mais!